Olá, hoje nós vamos para o capítulo 68 do livro dos Salmos. Isso é o Salmo 68. Salmo 68 na nossa numeração grega, né? A numeração que a igreja segue na liturgia, e o Salmo 69 na numeração hebraica. Lembrando que a numeração hebraica é sempre uma unidade à frente da numeração grega. Atenção para esse salmo. O Salmo 68 é considerado um salmo messiânico. Esse salmo, ele tem 5 versículos, 6 versículos. 6 versículos desse salmo são citados no Novo Testamento, principalmente no que se refere à paixão de Cristo. Portanto, é um salmo que já nos aponta para Jesus, o nosso Salvador, principalmente naquilo que se refere à sua paixão. Nós poderíamos lembrar que esse salmo já é uma pré-figura daquele que vai vir morrer, sofrer a paixão, morrer e ressuscitar por nós. Então você vai perceber, né, ao longo do salmo, quando nós formos rezando esse salmo e lendo esse salmo, você vai perceber que alguns versículos são citados em João, em Mateus, em Romanos, em Atos dos Apóstolos, todos eles fazendo uma referência à paixão de Cristo. É muito interessante, muito interessante. Portanto, né, desde os padres da igreja, né, na patrística, eles já mencionavam esse salmo como um salmo messiânico, um salmo que faz referência ao Messias, ao ungido, a Cristo, tá bom? Naquela família dos salmos, esse salmo ele é considerado uma oração individual de pedido de socorro. Uma oração individual de pedido de socorro. É um salmo em que você percebe o quê? Você percebe uma lamentação, né, e ao mesmo tempo umas grandes imprecações em meio às perseguições. Ele é considerado um salmo de oração individual de pedido de socorro, porque é o salmista, né, lamentando por estar sendo perseguido, né, e ao mesmo tempo você vê o salmista lançando pesadas imprecações contra os seus inimigos. Depois eu vou explicar isso. Como é que o cristão vê hoje isso? O cristão não vê mais imprecações contra o inimigo, mas contra o pecado. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá? Vamos lá, porque é um salmo muito importante, porque é um salmo messiânico, é um salmo que se refere a Jesus, um salmo que se refere à sua paixão, e você vai perceber ao longo da oração, que depois eu passo para você também, ao longo da leitura, os textos que se referem, que estão já citados no Novo Testamento. Vamos lá? Dá um like nesse vídeo, tá? Tá onde está o seu jardim? Dá um like, porque aí quando você dá um like, você me ajuda a divulgar mais esse vídeo aqui, tá bom? Outra coisa, chame mais gente para fazer essa leitura com a gente aqui, ó, esse estudo bíblico com a gente. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos então ler o Salmo 68. Salmo 68. Salvai-me, ó Deus, porque as águas me vão submergir. Estou imerso num abismo de lodo, no qual não há onde firmar o pé. Vim a dar em águas profundas, encobre-me as ondas, já cansado de tanto gritar, enrouqueceu-me a garganta. Enfraqueceram-se meus olhos, enquanto espero meu Deus. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça são os que me detestam sem razão. São mais fortes que meus ossos, os meus injustos inimigos. Porventura, posso restituir o que não roubei? Vós conheceis, ó Deus, a minha incipiência, e minhas faltas não vos são ocultas. Os que espero em vós, ó Senhor, Senhor dos exércitos, por minha causa não sejam confundidos. Que os que vos procuram, ó Deus de Israel, não tenham de que se envergonhar por minha causa, pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. É que o zelo de vossa casa me consumiu e os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim.
Por mortificar minha alma com jejuns, só recebi ultrajes. Por trocar minhas roupas por um saco, tornei-me zombaria deles. Falaram de mim os que se assentam às portas da cidade. Escarnecem-me os que bebem vinho. Minha oração, porém, sobe até vós, ó Senhor, na hora da vossa misericórdia, ó Deus. Na vossa imensa bondade escutai-me, segundo a fidelidade de vosso socorro. Tirai-me do lodo para que eu não me afunde. Livrai-me dos que me detestam. Salvai-me das águas profundas. Não me deixeis submergir nas muitas águas. Nem me devore o abismo, nem se feche sobre mim a boca do poço. Ouvi-me, Senhor, pois que vossa bondade é compassiva. Em nome de vossa misericórdia, voltai-vos para mim. Não escondais ao vosso servo a vista de vossa face. Atendei-me depressa, pois estou muito atormentado. Aproximai-vos de minha alma, livrai-me de meus inimigos. Bem vedes minha vergonha, confusão e ignomínia. Ante vossos olhos estão os que me perseguem. Seus ultrajes abateram meu coração e desfaleci. Esperei em vão quem tivesse compaixão de mim, quem me consolasse e não encontrei. Puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. Torne-se a sua mesa um laço para eles e uma armadilha para os seus amigos. Que seus olhos se escureçam para não mais ver, que seus passos sejam sempre vacilantes. Despejai sobre eles vossa cólera e os atinja o fogo de vossa ira. Seja devastada a sua morada, não haja quem habite em suas tendas, porque perseguiram aquele a quem atingistes e aumentaram a dor daquele a quem feristes. Deixai-os acumular falta sobre falta e jamais sejam por vós reconhecidos como justos. Sejam riscados do livro dos vivos e não se escrevam em seus nomes entre os justos. Eu, porém, miserável e sofredor, seja protegido, ó Deus, pelo vosso auxílio. Cantarei um cântico de louvor ao nome do Senhor e o glorificarei com um hino de gratidão. E isso a Deus será mais agradável que um touro, do que um novilho com chifres e unhas. Ó vós humildes, olhai e alegrai-vos. Vós que buscais a Deus, reanime-se o vosso coração, porque o Senhor ouve os necessitados e o seu povo cativo não despreza. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move. Sim, Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Para aí hão de voltar e a possuirão. A linhagem de seus servos a receberá em herança, e os que amam seu nome aí fixarão sua morada. Muito bonito um salmo bastante forte, mas esse salmo tem uma importância muito grande para nós cristãos. Primeiro, é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? Que aponta para a vinda do Messias e que aponta Jesus como Messias. Segundo, é um salmo em que nós vamos ter 6 versículos desses salmos citados lá no Novo Testamento. Ou seja, então você vê que os cristãos, já perceberam no início de todo o cristianismo, já perceberam que este salmo fazia menção a Jesus como sofredor, como aquele que sofre a paixão para nos salvar. Terceiro, é um salmo que é uma oração individual de pedido de socorro. Por isso ele tem esse esquema. Primeiro ele começa lamentando o sofrimento, as injustiças, a perseguição. Logo depois, o salmo começa a descer porretada, cacetada nos inimigos. O negócio fica feio, Então, ele começa a dizer um monte de coisa, que os meus inimigos façam, que acontecesse com eles, que eles sejam riscados do livro da vida, que eles sejam não sei o quê, acaba. E é muito importante a gente lembrar isso. Vamos lá. Primeiro eu queria chamar a atenção de como esse esquema do salmo funciona. É o salmo de alguém que está sofrendo perseguição injustamente.
Ele sente perseguição, ele lamenta por isso, mas depois ele começa com as imprecações. Normalmente começa com as imprecações a partir daqui. Versículo 23. Torne sua mesa um laço, uma armadilha para os seus amigos, seus olhos se escureçam, seus passos sejam vacilantes, despejai sobre ele vossa cólera, seja devastada a sua morada, aumenta a dor daqueles que feriram, deixai sejam riscados do livro do vivo. Então, quando você para e lê esse salmo, fala, pelo amor de Deus, como que isso pode ser uma oração? Uma oração para pedir mal por os outros? Sim. Sim e não, né? No começo, no Antigo Testamento, a maneira com que a pessoa se relacionava com Deus era vendo Deus que o protegia e castigava os seus inimigos, né? Ora, essa compreensão no cristianismo mudou. Nós não queremos mal dos nossos inimigos. Pelo contrário, nós rezamos pelos nossos inimigos, né? Então, na verdade, a gente, né, na nossa visão e na espiritualidade cristã, nós não queremos que aconteça algo de ruim para o meu inimigo ou algo de ruim aconteça para aquele que me faz o mal. Pelo contrário, eu vou desejar o bem para ele e vou rezar por ele. Então, as imprecações aqui nesse salmo, né, as imprecações, as maldições, elas são dirigidas aos inimigos. Só que depois que nós tivemos a compreensão que Jesus nos trouxe da boa nova do Evangelho, essas imprecações não são mais dirigidas às pessoas. Essas imprecações são dirigidas ao mal e ao pecado. Então, todas as vezes que você rezar esse salmo, você não vai dirigir essas imprecações para a pessoa. Você vai dirigir isso para o mal e para o pecado. Por quê? Porque nós cristãos nunca podemos odiar uma pessoa ou nunca podemos odiar alguém que tenha cometido mal. Não. O cristão pode odiar o pecado, nunca o pecador. Ele pode odiar o mal, mas nunca quem faça o mal. Não pode mesmo. Não tem história. Mas então... Não, senão não é cristão. Não é cristão. O cristão, ele tem uma compreensão muito clara. Ele é contra o pecado, então ele odeia o pecado. Mas quem pratica o pecado, ele deve amar. O cristão é muito claro para nós cristãos. Ele odeia o mal, as coisas más, ruins, feias. Mas quem pratica essas coisas ruins, más e feias, deve ser objeto do nosso amor. Nós devemos amar. Então, o Salmo, quando faz essas maldições e imprecações, naquela época era dirigido aos inimigos. Hoje, quando você, cristão, que foi batizado, rezar esse Salmo, você não dirige mais isso para as pessoas. Dirige para o mal, dirige para o pecado, para as coisas ruins. Mas para quem cometeu, não. Não. Segunda coisa, é um salmo messiânico, como eu disse. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Então eu vou fazer um esquema aqui para você ver quais os versículos desse salmo que eles são citados no Novo Testamento. Vamos lá. Acompanhe comigo. O versículo, atenção, vários versículos são citados no Novo Testamento, né? Então vamos lá. Versículo 5 desse salmo. O versículo 5 desse salmo é citado em João, capítulo 15, versículo 25, né? Quando fala, odiaram-me sem motivo, né? Lembrando aí o que Jesus passa naquele momento. O versículo 10 do salmo, ele está citado em João, capítulo 2, versículo 17. E também está citado em Romanos, capítulo 15, versículo 3. O zelo da tua casa me consome, né? O versículo 22 do Salmo está citado em Mateus 27, versículo 34, e também em João 19, 29, quando Jesus na cruz é dito que deram vinagre para que ele pudesse beber. O versículo 23 do livro desse Salmo, versículo 23, é citado em Romanos
11:9. Torne-se a sua mesa um laço para eles e uma armadilha para os seus inimigos. O versículo 26 do Salmo é citado em Atos, capítulo 1, versículo 20. Seja devastada a sua morada e não haja quem habite em suas tendas. Então, todos esses versículos do Salmo foram citados no Novo Testamento, lembrando justamente que esse Salmo faz uma menção bastante clara e objetiva de Jesus, que virá como nosso Salvador, do Messias, que vem para nos salvar. Tá bom? Tá certo? Então, veja uma coisa, é muito importante que a gente leia esse Salmo, que a gente, ao ler esse Salmo, a gente já veja com os nossos olhos para Jesus, mas é muito importante que a gente, ao ler esse Salmo, leia esse Salmo não fazendo imprecações, maldições contra pessoas, mas me lembrando que todo o nosso ódio seja ao pecado, às coisas más, nunca a pessoa que comete esse pecado. Muito bem, muito bem. Eu queria que você agora pudesse desligar o computador, o celular, rezar esse salmo. E rezando esse salmo, lembrando de Jesus, da sua paixão, rezar esse salmo e lembrando do amor de Deus por nós e lembrando que a gente precisa se afastar cada vez mais do mal e amar sempre cada vez mais aquele que pratica e faz o mal. Mas a palavra que vai iluminar o seu coração, a sua vida, será essa. Versículo 33. Olhai e alegrai-vos, vós que buscais a Deus, reanime-se o vosso coração. Olhai e alegrai-vos, vós que buscais a Deus, reanime-se o vosso coração. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radices Davidi. Aleluia.